Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. Boa noite, família linda em Cristo Jesus. Estamos aqui morrendo de saudade de vocês, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live da série Está Consumado, glória a Deus. E, gente, algo incrível tem acontecido na vida de muitas pessoas. Tenho recebido diversos depoimentos, testemunhos, mudanças de vida, curas, libertações. E principalmente, meu irmão, minha irmã, as pessoas estão tendo uma comunhão e uma intimidade com Deus incrível. E isso, gente, eu fico muito feliz. As pessoas abraçaram a nova aliança, abraçaram a obra consumada da cruz de uma forma plena e estão vivendo os sonhos de Deus. E, gente, eu estou muito feliz com tudo isso. Tenho recebido muitos depoimentos de pessoas, não só aqui do Brasil, mas de fora do Brasil, que estão tendo vidas incríveis, gente. E um depoimento que me marcou essa semana foi de uma irmã que é minha prima, e ela deve estar aqui na live. E a minha prima falou, e eu fiquei emocionado com aquilo, que ela falou que ela caminha há 35 anos que ela aceitou Jesus, e agora que ela está tendo uma verdadeira comunhão com o Senhor, através da obra consumada da cruz. A Márcia Ceruti, a minha própria irmã, gente, ela me escreveu um depoimento para mim, a Regina, que vocês conhecem, que é uma mulher de Deus, uma mulher que é uma das referências de fé, e ela viu que a nova aliança abriu os olhos dela. Gente, isso é lindo. Se vocês não sabem como Jesus está feliz de ter a comunhão que ele sempre quis ter com você. Então, meus amados, vamos começar essa live de hoje. Boa noite a todos que estão aqui. Irmãos, nós falamos até agora várias coisas sobre a nova aliança, mas o que eu foquei verdadeiramente nas primeiras lives foi sobre como combater a incredulidade no coração. Desde o começo, nas lives, nós falamos muito sobre combater a incredulidade do coração. Nós já falamos sobre oração pessoal, nós já falamos sobre jejum na nova aliança, nós já falamos, gente, sobre oração de intercessão. Então, gente, a gente já falou sobre várias coisas. Então, tem muitas pessoas que estão pegando essas lives, mas, gente, se você não assistir desde o início, desde o princípio, desde que a gente começou a falar sobre esse assunto, muitas coisas você não vai fazer muito sentido. Então, gente, assista todas as lives. Então, meu irmão, minha irmã, a verdadeira mudança depende de você. Gente, hoje eu recebi um depoimento de uma irmã lá da Inglaterra, gente. Eu fiquei muito emocionado. E essa irmã, olha só, gente, ela me segue desde janeiro. Tudo que eu falava, inclusive coisas que assim eu lembrava vagamente, que teve uma live que eu fiz no final do ano, no início do ano, que eu indiquei 12 livros. Gente, ela pegou o nome dos 12 e começou a comprar os livros e a devorar os livros. Quando eu falei da Joyce Meyer, ela começou a ouvir todos os vídeos da Joyce Meyer, ler Campo de Batalha da Mente, ler os livros que eu indiquei dela, que é O Poder da Língua. Então depende da sua entrega, meu irmão, minha irmã. Aí o que aconteceu, gente? Ela falou que ela começou a devorar livros, e começou a ler a palavra, e ela pertencia de uma igreja que a religiosidade era entranhada, e ela começou a buscar Deus com toda intensidade, e a gente começou uma mudança radical na vida dela. Por quê? Porque ela fez a parte dela, ela buscou. Gente, Deus não transforma coração que não está aberto para Ele. E, gente, ela tá tão feliz, ela tá assim transformada, ela começou a seguir o Reinhard, como muita gente aqui segue ele também, que é um canal de bênção nas nossas vidas. Começou a ler os livros do Reinhard,
ela vai começar agora a ajudar o Reinhard lá na construção dos orfanatos. Gente, sabe o que é isso? A pessoa abraçou, eu quero a mudança, eu quero essa obra consumada da cruz, Senhor, eu quero a verdade que me liberta, e ela abraçou, e teve uma mudança, assim como muitos aqui, gente, que estão sendo transformados. Eu não vou falar nomes que eu posso faltar alguns, mas alguns eu sei história aqui que mudaram de vida. Então, gente, pessoas aqui que vão ser grandes homens e mulheres de Deus, porque entenderam a verdade e abraçaram a verdade e estão caminhando. Então, meus amados, nós já falamos sobre várias coisas sobre a velha aliança, a nova aliança. E, gente, e muitas coisas ainda tem para entregar para vocês. Porque, gente, como eu falei, a incredulidade do coração que faz você estacionar a sua vida. Então, gente, nós vamos o que aqui nós estamos fazendo, gente? Primeiro, desconstruindo a velha aliança no teu coração. Estamos combatendo a incredulidade no coração. Você está aprendendo a orar e entender a nova aliança. E depois nós vamos falar sobre fé. Sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. E depois Jesus vai colocando no meu coração, e, gente, isso não vai acabar nunca. Isso é um propósito de vida, gente, para mim. Eu sei que muitos aqui vão ser grandes precursores também da nova aliança, como já estão sendo. Tá bom, gente? Então, meus amados, nós já falamos sobre várias coisas. E hoje é algo também que nós vamos falar que eu amo falar sobre isso. Guerra espiritual. Então, muitas pessoas assim, e a guerra espiritual, que nem foi na live passada, e a retrasada. Vinícius, como é que é o jejum na nova aliança? Gente, foi impactante para muitas pessoas. Mas muitas pessoas abriram o coração e o Espírito Santo revelou a verdade para elas. Na live passada nós falamos, sobre oração de intercessão. Foi muita coisa impactante, mas as pessoas abriram o coração e estão mudando de vida. Então, meus amados, vamos continuar com tudo. E hoje nós vamos falar sobre guerra espiritual. E eu vou começar, gente, com uma pergunta para você. Uma pergunta. Mas antes de eu perguntar, dá seu like para ajudar o YouTube a entregar o canal. E, gente, se puder compartilhar, compartilha e chama o povo para essa live. Que eu vou falar sobre guerra espiritual e algo que muitas pessoas aqui nunca ouviram falar, tá? Assim como quando eu abordei o tema de jejum e oração de intercessão. Meus amados, a pergunta que eu começo para você: a guerra espiritual existe? Porque tem gente que acha que não existe. E é claro que ela existe. Agora, essa guerra espiritual, ela existe da forma que você pensa? Provavelmente não. Quando eu falar e acabar essa live, assista até o final, você vai ver que não. Mas sabe por quê? Sabe por quê que não? Que não é da forma que muitos aqui pensam? Porque a maioria das coisas que nós aprendemos até agora quanto à oração aqui da nova aliança bateram de frente com o que nós aprendemos na velha aliança, na religiosidade que nós fomos criados. E a maioria das pessoas, a maioria das coisas que nós aprendemos também sobre guerra espiritual, nós também aprendemos dentro da velha aliança. Então existe também uma incredulidade no coração de muitos aqui, com relação à guerra espiritual que está entranhada devido à velha aliança. E é aqui que está o problema, meu irmão, minha irmã. Uma coisa, meus amados, você vai ter que escolher, gente. Não tem como você, como diz aquela passagem dos odres, gente, não tem como colocar vinho novo em odre velho, vai arrebentar. Se você tem um odre velho, que está acumulado do vinho velho, lá da velha aliança, quando você colocar o vinho novo no odre velho, vai arrebentar, meu irmão, minha irmã. Você tem que se renovar inteiramente. Você tem que escolher e falar para o Senhor, para Jesus, para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero viver o que é a verdade, que liberta, que faz com que eu caminhe. Então, uma escolha, meu irmão, minha irmã. E em função do que nós temos aprendido na velha aliança, e ainda estarmos lendo a Bíblia sobre uma perspectiva da velha aliança, isso está causando uma grande confusão em muitas pessoas, gente. Nós pegamos versículos do Novo Testamento, que é da nova aliança,
Interpretamos de uma forma errada, pois lemos na perspectiva da velha aliança. Gente, algumas dúvidas têm surgido no grupo do Telegram. Se você quiser participar, o link está na descrição aqui. Tem um grupo lá maravilhoso, um chat maravilhoso. A gente está conversando. Gente, tá maravilhoso o grupo do Telegram. Se você não está participando, está perdendo. Então, meus amados, o que acontece? Muitas pessoas têm dúvidas e perguntam, eu respondo algumas coisas lá. E muitas pessoas têm tá vindo disso de uma religiosidade. Mas Vinícius, isso aqui está escrito aqui, assim na palavra. Então, olha só, gente, se você não lê a palavra sobre uma ótica da nova aliança, sobre a obra consumada da cruz, tendo no teu coração que está consumado, muitas coisas na palavra de Deus não vão fazer sentido para você. Muitas coisas vão confundir tua mente, gente. Então, eu tenho falado isso todas as lives. Que nós pegamos passagens, por exemplo, a gente está com um problema de relacionamento. Casal, aí você pega uma passagem lá da velha aliança, junta com outro pedacinho da Bíblia que te interessa da nova e faz uma misturada e ora tudo errado. Aí nada acontece. Aí você fica frustrado e às vezes até chateado com Deus. É isso que acontece, gente. A religiosidade está impregnada. Você tem que se libertar dela. Você, meu irmão, minha irmã, é uma coisa que eu falo. Você sempre vai ter você vai ter sempre o que o seu coração crê. Se o seu coração crê que tudo isso que eu falei sobre a velha aliança é uma guerra espiritual, que você aprendeu lá atrás, se você crê nisso, onde lá eles falam que o diabo pode te atacar e fazer coisas contra você, você vai ter isso, meu irmão, minha irmã. Você vai ter o que o seu coração crê. Porque através dessa fé, você acaba dando ao diabo uma autoridade que ele não tem. Se você crê, como prego a guerra espiritual, na maioria das igrejas hoje, que dão autoridade ao diabo, gente, você vai viver isso, porque o teu coração está crendo nisso. Primeiramente, meu irmão, minha irmã, ele é um mentiroso, ele é um perdedor, ele foi derrotado e acabou. Chega! Ele acabou, gente, está consumado. Mas se nós dermos autoridade para um inimigo derrotado, aí ele vai fazer aquilo que nós permitimos que ele faça. Você consegue entender isso? É exatamente isso que acontece. Você dá uma autoridade para quem não tem. Então, meu irmão, minha irmã, chega a ser até complicado, gente. Muitas pessoas baseiam a sua guerra espiritual baseado muito no livro de Daniel, que é um livro incrível da Bíblia. Só que você tem que ler a Bíblia sobre a perspectiva da nova aliança. Aí uso aquelas passagens, 21 dias de jejum, falando que aquilo lá é jejum. Já falei na live passada que aquilo lá não é jejum de Daniel, isso aí foi invenção do homem. Aí você pega aquelas passagens do príncipe da Pérsia, do arcanjo Miguel, da batalha espiritual, o arcanjo indo naquela batalha. É assim que as pessoas pregaram para você a guerra espiritual. Agora preste atenção, isso aconteceu, isso está na Bíblia, mas tudo mudou com a cruz. Oh, glória! A cruz mudou tudo, meu irmão, minha irmã. A cruz mudou tudo. Você precisa entender isso. A cruz mudou tudo. Você não pode basear as coisas da sua vida, meu irmão, minha irmã, sem olhar para a obra consumada da cruz. Olhe para a cruz, meu irmão, minha irmã. Gente, toda vez que eu oro, eu olho para a cruz. Para agradecer a Jesus pelo que ele fez por mim. E para tomar posse pela fé do que ele já nos deu através da sua morte e ressurreição. Olha para a cruz. Você pode até manter as suas crenças, se você quiser, meu irmão, minha irmã. Como eu sempre falo, gente, você é livre. Você é livre. Eu sempre falo isso e vou repetir. Muitas pessoas perguntam para mim: Vinícius, isso é pecado? Eu posso fazer aquilo? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu faço. Meu irmão, minha irmã, você pode fazer o que você quer, porque você é livre. Só que o que você faz tem consequências positivas ou negativas. Quando você planta, você colhe.
Agora, se eu falar para você que isso é certo, que isso é errado, você vai obedecer ao que eu falei, mas não adianta, porque você vai de alguma forma cumprir o que eu falei, mas o seu coração não está convencido, porque quem convence o coração não é o Vinícius, não é pregador XYZ, missionário ABC, não é ninguém da internet, não é líder espiritual. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então não adianta eu falar o que pode ou não pode, se é pecado ou não, se o seu coração não for convencido disso. A cruz mudou tudo, meu irmão, minha irmã. Você pode manter as suas crenças, você continuar vivendo como você acha que convém, mas meu irmão, minha irmã, eu afirmo para você, vai desestruturar a sua vida. Quantos cristãos frustrados dentro das igrejas, gente. Essa irmã que me deu um depoimento na Inglaterra, ela frequentava uma igreja que era extremamente religiosa. E sabe o que ela fez? Ela se afastou da igreja e fez do quarto dela a igreja. E o que ela fez agora? Ela está esperando encontrar uma igreja que pregue a nova aliança. Mas enquanto isso, gente, ela não está frequentando um templo físico, mas está tendo uma comunhão com Jesus que ela nunca teve. E no momento oportuno ela vai encontrar essa igreja que Jesus vai mostrar aqui, ó, aqui que prega a verdade. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Então você escolhe. Agora eu vou te falar, meu irmão, minha irmã, não vale a pena viver dessa forma. Isso vai desestruturar a sua vida e você vai deixar de viver uma vida plena, com uma alegria, gente, que é inexplicável, com uma paz que excede o entendimento humano. Você vai deixar de viver a palavra de Deus. Você precisa, meu irmão, minha irmã, entender isso. Agora, uma chave, gente, que eu vou falar agora para você, para que você tenha sucesso na compreensão da guerra espiritual, é o que eu vou falar agora. Então, uma chave, gente, que é importante para você entender a guerra espiritual, sabe o que é? O diabo, ele nunca foi um opositor de Deus. Isso é mentira, gente. Há muitas pessoas que têm essa filosofia errada de que existe uma guerra entre diabo e Deus. Como se fosse uma disputa, um jogo de futebol para ver quem ganha. Meu irmão, minha irmã, você precisa parar de crer nisso, de ver uma resistência que não existe. A resistência, sabe onde está a resistência, meu irmão, minha irmã? Na sua cabeça. Pare de dar autoridade ao diabo, que ele não tem autoridade. Deus é o Criador e o diabo é o ser criado. Deus é o Criador e o diabo é o ser criado. Não tem como o ser criado, meu irmão, minha irmã, ser mais forte que o Criador. Não tem como ele ser o oposto de Deus. Pois para ser oposto tem que ser igual. Você não concorda? Para ser oposto a alguma coisa tem que ser igual. Então o diabo não é oposto de Deus. Você consegue entender isso, meu irmão, minha irmã? A guerra espiritual contra o diabo é até de certa forma, vou falar para você, você vai ficar chocado. Pô, Vinícius fala umas coisas, mas depois pede para o Espírito Santo revelar seu coração. A guerra espiritual contra o diabo, de certa forma, meu irmão, minha irmã, é injusta com você. Sabe por que ela é injusta? Porque você é filho de um Deus vivo. Você é filha de um Deus vivo. E você tem a mesma autoridade que Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Eu, Vinícius, e vocês temos a autoridade de Jesus. A mesma autoridade. Enquanto o diabo, sabe o que o diabo é? É um ratinho com os dentinhos para fora, que foi até derrotado já, meu irmão, minha irmã. Não é uma briga injusta? O diabo, ele não tem poder algum, nenhum. Muitos acham que o diabo criou o coronavírus, gente. Isso aí é outro absurdo que eu ouço, que eu fico assim, misericórdia. Até pregador fala isso. Eu falei, gente, esse pessoal é sem noção. Ou, às vezes, alguns falam que foi o diabo que criou o coronavírus, e hoje outros falam que foi Deus que permitiu que o coronavírus viesse para as pessoas se voltar para ele, né? Misericórdia. Gente, isso aí foi uma bagunça do homem.
Vamos parar. O diabo toma muita culpa que não é dele e Deus também. Pare de crer, meu irmão, minha irmã, que certas coisas são invenções de... Gente, certas coisas são invenções diabólicas verdadeiramente. Pois o diabo não tem certas autoridades que algumas pessoas dão para ele. Sabe o que é dizer autoridade, gente? Autoridade é o direito legal para exercer o poder. E, gente, não há autoridade que o diabo tem, teve ou terá. Meu irmão, minha irmã, e eu te falo, por que dá tanta credibilidade e autoridade a ele, gente? Perder esse tempo. Gente, tem gente que tipo assim, ela fala assim, eu tô passando por um ataque espiritual. Tudo bem, gente, ataque espiritual, eu vou falar daqui a pouco o que acontece. Muitas pessoas, e ficam ali, gente, paralisam no tempo. Não usam o poder e a autoridade que elas têm. Se o nosso próprio Jesus Cristo disse que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a sua igreja, então por que dar essa autoridade a ele, gente? Ao diabo. O único que tem autoridade sobre o céu e a terra é Jesus Cristo. Olha o que diz em Mateus 28:18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade sobre os céus e a terra. Ponto, gente. Colossenses 1,13 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Gente, olha só que coisa linda. Escuta isso, existem dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz. O reino das trevas já perdeu, já foi arrasado, já foi acorrentado e foi envergonhado. Você e eu, meu irmão, minha irmã, estávamos nesse reino das trevas. Mas através da cruz de Jesus, oh glória a Deus, Jesus nos pegou e nos colocou no reino da luz. Gente, você faz parte do reino da luz. Jesus é muito mais poderoso que o diabo. E nós habitamos no reino de Jesus. Agora eu te faço uma pergunta importante. Por que então ainda continuamos, achamos que estamos nesse poderoso reino de Jesus? E enfrentamos essa forte guerra ao mesmo tempo. Você pode perguntar, Vinícius, eu estou sofrendo uma guerra espiritual, um ataque do inimigo feroz na minha vida. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu estou sofrendo esses ataques. Meu irmão, minha irmã. E outra coisa, se você está no reino de luz, por que ainda você tenta lutar contra as trevas? É uma pergunta que eu faço com você. E com todo o respeito que eu tenho, e eu amo muito vocês. Não vai ser orando alto, não vai ser gritando com o diabo que vai te tirar da escuridão, meu irmão, minha irmã. Não precisa isso. Com a obra consumada da cruz, mudou tudo. Você tem que assumir o sacrifício de Cristo e entender que a luz já foi dada a você. Só que você, meu irmão, minha irmã, pela fé, tem que entrar nessa luz. É uma teologia absurda e nada inteligente lutar contra as trevas, se nós já estamos na luz, meu irmão, minha irmã. Se você está vivendo uma vida na obra consumada da cruz, e muitos aqui já estão vivendo isso, gente, quem vai sentir medo de você é o diabo. Ele vai sentir medo de você. E não você que vai ter medo dele. Não você. Meu irmão, minha irmã, ele sabe por quê? Ele sabe que quando você abrir os olhos de manhã e acordar, ele vai ter problemas. Gente, quando você botar o pezinho para fora da cama, ele vai olhar assim, e ele acordou. Ela acordou. Aqui eu não tenho vez. A luz acordou. E aonde a luz entra a treva, as trevas vão embora. Onde a luz entra, a escuridão é iluminada.
E quando você acorda de manhã, bota os pezinhos no chão, ele, mete o pé. Gente, olha o que diz em Efésios 1:22. Deus colocou, olha só, isso aqui, gente, é demais. Deus colocou todas as coisas, gente. Todas. É por isso que eu falo, você tem que ler a Bíblia e prestar atenção no que você está lendo. Deus colocou todas as coisas. Gente, o que é todas as coisas? É tudo. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Está falando de Jesus aqui. Aí em 1 Coríntios 12:27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Gente, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Então ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de quem? Dos nossos pés, meu irmão, minha irmã. Isso é incrível. Inclusive, o diabo está debaixo dos meus pés e dos seus pés. Só que você tem que crer nisso. Ele colocou tudo debaixo dos seus pés. Gente, quando o diabo vem perturbar, você só mostra o chinelo para ele, gente. Você está aqui embaixo. Tchau. Não precisa gritar. Manda embora. Vai embora. Tchau daqui. Assim, gente. Ele vai embora na hora. Se Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, gente, ele está debaixo dos nossos pés. Tudo está debaixo da autoridade de Jesus. E nada pode me separar de Jesus. Não pode me separar. Não pode separar você de Jesus. O que a Bíblia diz, gente? Ela diz que aquele que habita no Senhor é só um espírito com ele. Oh, Jesus amado. 1 Coríntios 6:17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Gente, não estava previsto eu falar isso. Eu me emocionei porque eu lembrei de algo. Ontem eu tive um momento muito incrível com Jesus, eu e a Thaís, minha noiva. E nós fizemos um soaking juntos. Gente, foi uma coisa tão incrível. Eu e ela andando na praia. E Jesus nos encontrou e nos abraçou. Ele abraçava nós dois assim. Falou: eu uni vocês. Gente, eu chorei muito. E quando ele abraçou, gente, eu olhava de fora e eu não via nem eu, nem Thaís. Eu não via nem eu, nem ela. Eu só via Jesus. E depois, gente, do soco eu perguntei assim: Jesus, aquela hora que eu olhei de fora, o Senhor estava abraçando a minha e Thaís, só que eu não via eu e ela. Sabe o que Jesus me falou, gente? Ele falou assim: quando você olha, quando você olha para você, você procura você mesmo, ou a Thaís, eu estou unindo vocês em um só corpo, em um só espírito. E vocês dois são só um espírito comigo. Então quando você olha para você, ou para Thaís, ou vocês dois, você está vendo a mim. Gente, você tem noção disso, gente? Quando Deus olha para você, meu irmão, minha irmã, Ele não vê você. Ele vê Jesus. Ele vê Jesus em você. E foi o que aconteceu ontem. Foi incrível. Muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, elas creem que através do pecado, elas podem dar autoridade ao diabo para entrar em suas vidas. As pessoas assim: eu pequei e o diabo vai entrar, vai me arrebentar. Meu irmão, minha irmã, se você acha que pode dar autoridade ao diabo através do seu pecado, olha só, se você acha que você pode dar autoridade ao diabo através do seu pecado, você está de alguma forma afirmando que o diabo é melhor que Jesus, gente. Porque Jesus levou o teu pecado na cruz. Você deve estar agora se questionando de alguma forma: por que? Então, Vinícius, por que eu e minha família nós temos tantas resistências? Por que nós passamos por essa guerra espiritual? Tantas batalhas?
Meu irmão, minha irmã, eu posso dizer que provavelmente isso pode estar acontecendo porque você creu e ainda crê em coisas erradas e você deu ao diabo uma autoridade para que ele fizesse o que quisesse fazer. Porque nós damos uma autoridade a ele que ele não tem. Talvez possa ser outra coisa também, meu irmão, minha irmã. Talvez você tenha feito escolhas muito ruins. E com isso você está colhendo frutos da sua semeadura. E agora você está procurando alguém para quem culpar. Eu fiz isso, meu irmão, minha irmã. E desculpa eu te falar com toda a sinceridade e o amor que eu tenho por você. É muito mais fácil culpar o diabo. É muito mais fácil falar que o diabo destruiu o seu casamento, que o diabo colocou uma mulher, a pombagira, na tua mulher. É muito mais fácil falar que o diabo fez com que a mulher... Gente, eu já ouvi isso, né? Que foi feito um trabalho de feitiçaria e a mulher roubou o homem dela. Gente, é umas coisas loucas que eu ouço assim, que eu falo misericórdia. É muito mais fácil, gente, você apontar. Agora eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã. Será que foi o diabo? Gente, outra coisa que a pessoa culpa também. Que o diabo destruiu, comeu todo o meu dinheiro. Agora eu te pergunto. Será que foi o diabo? Ou foi você que foi inconsequente com as suas finanças? Será que foi o diabo que destruiu o seu casamento, meu irmão, minha irmã? Ou na verdade você nunca amou a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, que está escrito na palavra? De quem é a culpa então? É sua ou é do diabo? Agora, meu irmão, minha irmã, nós vamos falar de uma passagem aqui que você vai ficar maravilhado, que é Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. Gente, essa passagem é maravilhosa. Esqueça tudo que foi ensinado a você. Peça ao Espírito Santo para revelar a verdade ao seu coração. Gente, eu sempre falo, espera eu falar. Espírito Santo, revela a verdade para mim. Porque a verdade é Ele que revela o seu coração. E a passagem que eu vou compartilhar com você está em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 20. Gente, deixa tudo que você aprendeu sobre guerra espiritual do lado agora e permita que o Espírito Santo desconstrua coisas erradas da sua mente. E pare de dar ao diabo tanta honra. Olha só o que diz em Efésios 6, 10 a 20. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, Paulo falando, tá, gente? Seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Gente, essa passagem é linda. Releia, releia, releia. Gente, uma das maiores mentiras que as pessoas acreditam sobre Deus, e isso eu tenho batido em todas as lives, é a mentira que Deus está zangado com você.
As pessoas acham que Deus está zangado com elas. Ela pecou, Deus está zangado, está triste comigo. Gente, isso é uma mentira. E o diabo sabe que ele pode fazer isso, você acreditar que Deus está bravo com você. E quando ele faz isso, ele vai manter você preso ao medo. Você vai ter medo de Deus. Você vai se sentir um derrotado. E você vai se sentir a escravidão. Você vai ficar cativo àquilo, gente. Gente, eu quero expor essa mentira do diabo. E eu quero mostrar para você, pela palavra de Deus, que Deus ele não está bravo com você. Ele está louco por você, meu irmão, minha irmã. Deus o ama apaixonadamente. E ele deseja que você esteja totalmente seguro e confiante do amor dele por você. Ele não está zangado com você. Para começar, meu irmão, minha irmã, uma vida vitoriosa, é importante que você acredite de todo o coração que Deus é a seu favor e não contra você. Olha o que diz em Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, minha irmã, nós lemos a passagem de Efésios aqui agora. Quando você usa as armas corretas para prevalecer contra as astutas ciladas do diabo, a Bíblia chama isso de ser forte no Senhor. A armadura de Deus, gente, que diz nessa passagem de Efésios, ela nos mostra que quando cremos corretamente em tudo que Jesus fez na cruz, isso sempre vai nos levar à vitória. O apóstolo Paulo, ele começa a falar do cinto da verdade. Quando o diabo vier contra você com suas mentiras, ele fala para que você ele fala assim, cinge sua cintura com o cinto da verdade. Meu irmão, minha irmã, o diabo não pode enganar você se você estiver estabelecido no que a palavra de Deus diz sobre você. Se você sabe quem você é em Cristo, se você conhece a verdade que te liberta. Agora, se você não lê a palavra, se você não estuda a palavra, você nunca vai saber disso, meu irmão, minha irmã. Ele só pode fazer incursões, meu irmão, minha irmã, na sua mente. Que eu sempre falo que o campo da batalha é a mente. Quando você não sabe ou não tem certeza sobre o que a palavra de Deus diz. É por isso que eu encorajo sempre as pessoas a estudar a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, por si mesmas. Ouvir as mensagens cheias de graça sobre a nova aliança e sobre a verdade de Deus. Preencha a sua mente e o seu coração com a verdade. E você certamente derrotará o inimigo. Ele vai vir contra você, gente, e vai ver, ele vai bater e voltar. Segundo lugar, nós já lemos que o diabo tentará atacá-lo com todos os tipos de acusações. Gente, e pensamentos. O que o diabo gosta de fazer é te acusar e trazer pensamentos condenatórios para fazer você se sentir-se culpado, péssimo consigo mesmo. É por isso que quando você está estabelecido, meu irmão, minha irmã, no dom da justiça, como diz em Efésios, os ataques que vêm contra você não vão prevalecer. Todos os dardos inflamados de acusações do diabo, eles são ineficazes contra a couraça da justiça, que protege seu coração de todo medo, toda culpa e de toda condenação. Oh, glória a Deus! Agora, meu irmão, minha irmã, agora o inimigo, ele também virá para tentar roubar a alegria que você tem por causa do evangelho da paz, que é descrito aqui, lá nessa passagem de Efésios, como calçados. Mas quando ele vier, meu irmão, minha irmã, saiba e creia que o Deus da paz vai esmagar ele, meu irmão, minha irmã, debaixo dos seus pés, e você também, com a autoridade que você tem, no nome de Jesus, vai esmagar ele sobre os seus pés, sobre a sandália dos seus pés. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Lembra-se que a gente falou agora há pouco? Ele está debaixo dos seus pés. Meu irmão, minha irmã, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Nunca esqueça disso. Meu irmão, minha irmã, é hora de você resistir às mentiras dele, do inimigo.
E ter a certeza que quando você crê da forma correta, não há nenhuma área da sua vida que o diabo possa prevalecer contra você. Nenhuma área, gente. Essa passagem, gente, que eu li agora de Efésios, ela diz de alguma forma que nossa luta é contra o diabo, né? Aí você pode perguntar, Vinícius, você disse que o diabo já foi derrotado, mas a Bíblia diz que você luta contra as potestades, os principados, contra o diabo. Vinícius, eu não posso mudar a Bíblia, eu não estou entendendo o que você está falando então. Meu irmão, minha irmã, é claro que existe uma guerra espiritual acontecendo. Agora nós vamos olhar para esse versículo de novo, mas com a perspectiva correta à luz da nova aliança. Se você observar, meu irmão, minha irmã, atentamente essa passagem, a primeira coisa que Deus quer é que você fique firme, que ele fala ali, permaneçam firmes, ponto. A maioria das pessoas que vivem fazendo guerra espiritual, meu irmão, minha irmã, estão lançadas no chão, orando e pedindo ajuda para Deus, colocando culpa no diabo. E o primeiro passo é permanecer firme, sabendo quem você é em Cristo. Deus quer você firme e não deitado no chão, reclamando, como a maioria fica numa guerra, achando que está guerreando com o inimigo. Agora você precisa observar a passagem de novo, gente. Ali fala que nós devemos ficar firmes contra o quê? Contra o quê, meu irmão, minha irmã? É contra o diabo? Está escrito ali, contra todas as ciladas do diabo. Meu irmão, minha irmã, se você olhar para o original grego, a palavra cilada, ela significa alguém que está no escuro, tentando te pegar de surpresa, para te colocar numa armadilha. Alguém que quer te enganar. Cilada. Não há evidência nenhuma nesses versos, meu irmão, minha irmã, que nós estamos lutando contra um diabo que tem autoridade. Saiba diferenciar. Uma pergunta óbvia. Se o diabo tivesse uma verdadeira autoridade, então por que ele tentaria te enganar, meu irmão, minha irmã? Compreende isso? O diabo, gente, ele não busca autoridade. Ele busca oportunidade através das brechas que nós deixamos. A única forma, meu irmão, minha irmã, a única arma que o diabo tem é o engano, gente. E quais brechas, Vinícius, que podemos deixar que o inimigo pode criar ciladas? Gente, tem várias. Eu fiz uma live falando sobre 6 brechas. E eu vou falar sobre essas brechas aqui de novo. Que são as 6 principais brechas que você pode deixar. Se você fechar essas brechas, meu irmão, minha irmã, ele não vai conseguir te enganar. Ele não vai conseguir armar cilada. Porque ele só faz isso. Ele só arma cilada. A primeira brecha, meu irmão, minha irmã, é a mentira. Mentira. Gente, quanto cristão mentiroso, misericórdia. A primeira brecha é essa. E o diabo é o pai da mentira, João 8,44. Gente, se o diabo é pai da mentira, a pessoa que vive de mentira, nós podemos considerar que é filho dele. Não é? Gente, não é óbvio isso? Se a pessoa fica mentindo, ela é filha do pai que mente. Muitos cristãos são iludidos, gente, por inverdades, enganos, gente, que se divulgam às vezes pela internet hoje. Gente, é uma mentirada na internet e a pessoa pega aquilo e passa para frente. Gente, quando você pega uma mentira, uma coisa que você não tem noção se é verdade ou mentira na internet, e você pega aquilo e repassa, você está sendo conivente com uma mentira. Isso é uma brecha que você está abrindo para o inimigo. As redes sociais, gente, são muito perigosas. E nós precisamos nos firmar na verdade libertadora da palavra de Deus, como diz em João 8,32. E outra coisa, meu irmão, minha irmã, não existe mentirinha, tá? Mentira branca. Ah, uma mentirinha branca. Gente, isso não existe. Não é justificável isso, gente. Tudo que não for verdade é mentira e ponto. 1 Coríntios 15,33 diz:
Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí eu te pergunto, minha irmã, existe alguma mentira em sua vida? Algo que você, aquelas mentirinhas de estimação, aquelas brincadeirinhas de mau gosto, de mentirinha? Meu irmão, minha irmã, Jesus é a verdade. E Ele já te libertou de toda mentira através da obra consumada da cruz. A segunda brecha, gente, que eu quero falar para vocês: ira ou raiva. Gente, outro sentimento perigoso para um cristão é a ira. Na hora da raiva, meu irmão, minha irmã, nós ficamos cegos. E podemos falar ou fazer o que nós não deveríamos. Naquele calor das emoções, a gente faz com que aquilo se transforme numa ira. Gente, amizades, relacionamentos são destruídos. Empregos são perdidos. Crimes são cometidos por causa da raiva e da ira. A ira, gente, é como um animal raivoso. Por mais que seja domado, não inspira confiança. Quando você menos imagina, ele pode ter uma reação negativa, gente. Existem pessoas que guardam esse animal raivoso no coração. E o inimigo aproveita essa brecha da raiva para criar ciladas, que é só o que ele faz na vida dos servos de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele ensina assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele quer dizer isso? Não alimente a ira, meu irmão, minha irmã. Quando você sentir que a situação pode incendiar, exerça o autocontrole para que algo pior não aconteça. Mete o pé, sai de perto. E infelizmente nós vemos pessoas, gente, que guardam raiva. Gente, eu conheço pessoas que guardam raiva por anos de alguém, gente. Raiva. Mas tipo assim, anos. Ou seja, a brecha está aberta por anos. E o inimigo arma ciladas para essas pessoas através desta brecha. E meu irmão, minha irmã, quando você guarda essa raiva no teu coração, isso se transforma, conforme diz em Hebreus 12:15, uma raiz de amargura, gente. Isso é destruidor demais. E o que nós temos que fazer? Salmo 37:8. Deixa a ira e abandona o furor. Agora, como é possível você tratar a ira? Meu irmão, minha irmã, evite situações de conflito para não alimentar a raiva do seu coração. Você precisa aprender que Jesus é manso e humilde de coração, como diz em Mateus 11:28. E receber o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:23. Meu irmão, minha irmã, você tem guardado a raiva no seu coração? Meu irmão, minha irmã, abandone isso, que isso é uma brecha para o inimigo criar cilada. Mentira, raiva e ira. Terceira brecha que, gente, é comum demais. Oh, misericórdia. E era uma brecha que eu deixava, gente. Que eu tive que trabalhar muito na minha vida. Já recomendei um livro que foi excepcional e que me ajudou a fechar essa brecha. A língua. A língua. A língua é complicada, meu irmão, minha irmã. Eu indiquei um livro chamado Eu, Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. É incrível esse livro, gente. Fala tudo sobre o poder das palavras. Gente, e detalhe, eu fiz várias mensagens no canal sobre o poder das palavras. Vários. Tem vários vídeos aí. Procure que tem vários. O uso da língua, meu irmão, minha irmã, é uma grande brecha que nós podemos deixar para o inimigo. Criar ciladas. Meu irmão, minha irmã, o inimigo não tem autoridade, ele só cria cilada. E eu estou falando as brechinhas que você tem que fechar. Mentira, ira, raiva e agora a língua. Fecha a tua boca. Gente, o apóstolo Tiago, ele fala muito sobre a língua. O apóstolo que fala muito sobre a língua. E ele fala assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Oh, difícil, né, gente? É mal incontido e carrega veneno mortífero. Isso está em Tiago 3:8. Gente, mal incontido, o que é isso? É algo que você não consegue conter. Não adianta você calar a boca por sua própria vontade. Quem controla a sua língua
é o Espírito Santo. Se você querer controlar sua língua por sua própria conta e pela sua própria vontade, vão te chamar de maluco. Vão falar: o que está acontecendo com você que você está quieto, está estranho? É o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Outra passagem que diz aqui que é incrível. Ó. Tiago diz também que não adianta ser cristão e não guardar a língua. Sabe por quê? Olha o que ele diz em Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aí você pode falar: Vinícius, religião, nova aliança? Como assim religioso? Meu irmão, minha irmã, você sabe o que quer dizer religião? Religião vem do latim religare, ou seja, ligar você a Deus. Quem que é a nossa religião, meu irmão, minha irmã? Responda para você. Quem que é a nossa religião? Quem que liga eu, Vinícius, e você ao Pai? A nossa religião é Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem essa conexão com Jesus, a tua religião é Jesus, mas você não segura a tua língua, a sua religião, essa conexão tua com Jesus é vã. Olha que sério isso, gente. Olha só. Outra passagem, Colossenses 4,6. Como é que nós devemos proferir as palavras? Nós devemos proferir palavras de edificação e palavras que vão, de alguma forma, edificar a vida do teu irmão. Olha o que diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4,6. Meu irmão, minha irmã, toma cuidado para não participar de fofoca, discutir, falar quando você está nervoso, para não machucar as outras pessoas. Meu irmão, depois que saiu da boca, já era, não tem como voltar. As palavras não voltam, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos engolir novamente nossas palavras. Então é melhor pensar antes de falar qualquer coisa. E ainda que você tem que saber que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18:21. Gente, a vida e a morte estão no poder da língua. Olha o poder da palavra. Gente, a palavra pode matar uma pessoa. Às vezes você está falando mal de alguém. Gente, você está matando aquela pessoa para outra. E isso abre uma brecha gigante para o inimigo, que não tem autoridade, criar uma ciladinha para te pegar. Jesus disse que somos contaminados com aquilo que nós falamos. Isso está em Mateus 7,15, meu irmão, minha irmã. Por isso você precisa pedir a Deus, como o salmista fala: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141:3. Meu irmão, minha irmã, esse processo de amadurecimento com relação ao poder das palavras foi algo que levei meses. Foi uma luta, gente, porque eu falava demais. As palavras também, gente, tem uma passagem, salvo engano, em Eclesiastes, que fala, às vezes você pode até não estar falando mal de alguém, mas às vezes você fala muito. Eu era assim, gente. Eu falava de tudo para todos. Eu conhecia a pessoa 5 minutos, ela sabia da minha vida. Então tem uma passagem lá que fala tagarelice. Gente, tagarelice. Você expõe sua vida para pessoas que não tem que abrir. Então, fecha a boca. Então, se você tem dificuldade para segurar a sua língua, meu irmão, minha irmã, só tem um jeito: mudar a sua mente. Metanoia, que eu falo sempre. Sabe por quê? Você lembra que eu falo sempre, meu irmão, minha irmã? Pensamentos geram sentimentos, que geram atitudes e ações. Ou seja, tudo que sai da sua boca veio oriundo de um pensamento, que virou um sentimento, e um sentimento forte que saiu pela tua boca e você falou besteira. E se você sofre essa metanoia, essa mudança de mentalidade, você vai mudar os seus pensamentos. Os seus sentimentos vão mudar. E as suas ações e as suas palavras
consequentemente vão mudar. É incrível, gente. Metanoia, gente, é tudo que você precisa. E meu irmão, minha irmã, fecha essa brecha da língua, essa desgraça. Gente, olha só. Mentira, ira, raiva, tudo para o inimigo armar cilada. Repito, ele não tem autoridade. É cilada que ele arma com a brecha que você deixa. Mentira, ira, raiva. Terceiro, nós falamos da língua. Quarta brecha, nós vamos falar de 6. Entristecer o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus, ele se entristece quando nós pecamos, desprezando a obra dele em nossas vidas. E, gente, como que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Quando nós desobedecemos a voz dele. Só que, meu irmão, minha irmã, como você vai ouvir a voz do Espírito Santo se você não sofreu uma metanoia? O Espírito Santo, ele fala como uma voz suave ao teu coração. Isso está escrito, gente, que o Espírito Santo fala aos nossos corações com amor. Isso está em Isaías 30, 22. Quando também nós nos arrependemos dos pecados que nós cometemos, o Espírito Santo nos deu consciência do pecado, nós não nos arrependemos. Isso entristece o Espírito Santo. João, capítulo 16, versículos de 8 a 11. Quando nós não oramos, quando nós não buscamos a palavra, várias formas nós podemos entristecer o Espírito. E nós temos exemplos bíblicos de pessoas que entristeceram o Espírito Santo. Sansão, meu irmão, minha irmã, que quebrou um pacto com Deus ao brincar com o pecado. Isso está em Juízes, capítulo 16, versículos 14 a 20. Ananias e Zafira acharam que poderiam enganar a todos, inclusive o próprio Espírito Santo de Deus. Isso está em Atos, capítulo 5, versículo 3. E meu irmão, minha irmã, como que nós podemos agradar ao Espírito? Ele se alegra com a nossa fé, Hebreus 11, 6. Ele se agrada quando vidas se convertem, Lucas 15, 10. Ele se agrada com a santificação, Hebreus 12, 14. Ele se agrada com a doação generosa, 2 Coríntios 2, 9. Meu irmão, minha irmã, você tem entristecido o Espírito Santo de Deus? Faça a vontade do Senhor na sua vida e você estará alegrando o Espírito Santo. Falei mais uma brecha, gente. 4 brechas. Vamos lá de novo, para você não esquecer. Mentira, ira ou raiva, língua, entristecer o Espírito Santo. 4. Não, 4 eu já falei, né, gente? Desculpa. Agora a 5ª brecha. Maldade. Gente, isso aqui é muito comum. Muitas pessoas acham que não, mas é. Tudo começa, meu irmão, minha irmã, com os pensamentos. Eu já falei isso. Maus pensamentos proporcionam maus sentimentos e vão resultar em más ações. Nós precisamos cuidar, meu irmão, minha irmã, para que o nosso coração não se torne maldoso e desconfiado como consequência de pensamentos ruins. Tudo está convergindo para a metanoia, tá vendo, meu irmão, minha irmã? O campo de batalha é a mente. E o foco do inimigo é esse, criar cilada através do campo de batalha da mente. Se você não está verdadeiramente revestido e focado na obra consumada da cruz, ele pode plantar mentiras em seus pensamentos. Por muitas vezes, gente, ele usa outras pessoas. O inimigo, gente, ele usa às vezes as pessoas que estão com brechas abertas para atacar você, armar cilada para você. Ele planta uma sementinha no mal na mente de alguém, tentando abrir os nossos olhos. Aí vem aquela pessoa no teu ouvido e começa. Plantinha, sementinha do mal. Com relação a algum fato, com relação a outra pessoa, gente. Agora eu queria que você se lembrasse. Lembra da serpente que tentou abrir os olhos, entre aspas, de Adão e Eva? O que aconteceu? A sementinha do mal que ela plantou na cabeça dos dois? Que está em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 e 8. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz que o Senhor se aborrece. Gente, essa passagem é muito forte. Na palavra de Deus diz o seguinte, que ele se aborrece com olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr
correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a palavra fala, ele abomina o que semeia contendas entre irmãos. Gente, ele se aborrece com tudo que eu falei, até com crime de sangue, mas ele abomina alguém que fala contra o irmão. Porque, como eu falei, quando você está falando contra alguém, você está matando aquela pessoa para outra. É sério isso, gente? Isso está em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. A maldade, a sementinha da maldade que é plantada na sua mente. Agora eu te pergunto, se existir alguma maldade no seu coração, Jesus, ele pode te proporcionar um novo coração e uma nova forma de pensar, porque você e eu temos a mente de Cristo, como está escrito em Coríntios. E vamos à sexta, gente. A sexta brecha. Vamos repetir? Primeira brecha. Eu não estou vendo os comentários, gente, mas eu sei que tem gente escrevendo já aí todas. Eu conheço meu povo. Primeira, mentira. Segunda, a ira ou a raiva. A terceira, língua. Quarta, entristecer o Espírito Santo. Quinta, brecha, maldade. E a sexta brecha, que eu vou agora, gente, que é a brecha mais simples de fechar, mas o orgulho não deixa. A sexta brecha é a falta de perdão. Meu irmão, minha irmã, antes de eu falar sobre a falta de perdão, eu vou falar um testemunho de uma pessoa que entrou em contato. Não vou citar nomes, tá, gente? Para não expor a pessoa, porque até não falei, pedi para ela para falar o nome dela. Uma irmã entrou em contato com a minha irmã e ela estava com um problema sério. Tipo assim, abraçou a obra consumada da cruz, está apaixonada por Jesus, está caminhando. Só que quando ela contou a história para minha irmã perguntou, você perdoou tal pessoa? Ela não. Você pediu perdão para tal pessoa? Ela não. Então, minha irmã falou, para tudo. Se você não for lá e pedir perdão, não vai adiantar nada. Meu irmão, minha irmã, ela foi pedir perdão, pediu perdão, a pessoa não aceitou o perdão dela, mas ela fez a parte dela. Ela está livre. Você precisa ver a alegria dela. Eu não vi, isso é minha irmã me contando. A alegria dela, gente. Porque ela se libertou. A falta de perdão é uma brecha imensa para o inimigo trabalhar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Quantos cristãos que não perdoam? Fica assim, eu não consigo. Então, gente, fica no deserto, vai morrer no deserto, não vai viver sonho de Deus, vai abrir brecha para o inimigo, não vai ser perdoado, porque quem não perdoa não é perdoado. Eu não tenho que falar para uma pessoa assim, eu não consigo, então não perdoa, então vai ficar aí, vai morrer aí, gente. Essa última brecha, gente, abre um lugar imensa para o inimigo. Você abre um lugar para ele criar cilada. Como eu disse, ele não tem autoridade, ele cria cilada. Gente, muitos cristãos, eu falei de 5 brechas. Muitos de cristãos, eles não falam mentira, que é a primeira brecha. Eles são mansos, ou seja, não tem ira e raiva guardada no coração. Eles não falam coisas ruins, não tem maldade, não tem uma língua que fica falando mal dos outros, agrada o Espírito Santo, fogem da maldade. Mas, meu irmão, minha irmã, se alguém machucar, falar uma coisinha, já fica de biquinho e não consegue perdoar. Meu irmão, minha irmã, Jesus colocou o dever de perdoar o próximo como condição para receber perdão. Mateus 6, versículos 14 e 15, gente. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens e as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Ponto. É simples assim. Se você, meu irmão, minha irmã, não perdoar, não liberar perdão, não pedir perdão para quem tem que pedir. Gente, eu fiz uma live de perdão aqui, foi incrível. Eu não sei, acho que é 12 verdades sobre perdão, alguma coisa assim. Assista a live. Foi uma live de 1 hora e pouca só sobre perdão, gente. O perdão, ele deve ser um exercício constante na vida do cristão, meu irmão, minha irmã. Jesus também ensinou que nós devemos perdoar, meu irmão, minha irmã, quantas vezes for preciso. Está em Mateus 18, 21, 25, onde Pedro pergunta, eu devo perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Sempre. O perdão, meu irmão, minha irmã, é primordial para a sua vida mudar.
Você não vai viver a nova aliança em plenitude se você não perdoar, se você não liberar perdão no seu coração, se você não se libertar disso, meu irmão, minha irmã. Você vai ficar acorrentado a isso. A igreja, gente, teve pessoas que eu demorei meses para perdoar. Foi difícil. Não é fácil perdoar, não, gente. A carne grita. Mas, gente, é uma escolha. Não adianta você falar, Senhor, tira essa mágoa do meu coração. Ele não vai tirar, gente. Senhor, tira esse ressentimento. Ele não vai tirar. Isso é uma iniciativa que parte de você. Libera esse perdão, meu irmão, minha irmã. A igreja também, gente, é um lugar de praticar o perdão. Todos os dias. Porque, meu irmão, minha irmã, a igreja que eu falo não estou falando do tempo físico, eu estou falando da igreja, nós somos a igreja de Cristo, o corpo dele, o corpo de Cristo. E diz em Colossenses 3,13 assim, 3,13, suportando-vos, nós devemos conviver, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Gente, olha para a cruz. Se você não consegue perdoar, olha para a cruz. Jesus te perdoou por tantas coisas que você fez. E ele, gente, ele te perdoou, ele morreu por você, derramou sangue. E levou teus pecados, ele te perdoou, gente. Olha para ele, olha para a cruz. Não permita, meu irmão, minha irmã, que Satanás crie ciladas para você pela falta de perdão. Quando você não perdoa alguém, gente, é como se você tivesse algemado aquela pessoa. E quando você libera perdão, meu irmão, minha irmã, ambos são livres. Aquela irmã que eu falei, mesmo que ela pediu perdão, aquela pessoa não quis perdoar, essa irmã está livre. A pessoa que não perdoou, ela que se entenda com o papai. Ela está acorrentada ainda à falta de perdão. Quem sabe um dia ela vai perdoar. Meu irmão, minha irmã, o inimigo ele sorri toda vez que consegue usar um cristão para ofender o outro. Ele deve ficar rindo, gente. Quando o cristão não perdoa o outro. Porque assim, gente, ele tem liberdade. Você está dando uma oportunidade para o engano. Você está criando uma oportunidade para a cilada, para os enganos que ele tem para a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, eu já falei isso mais de 1000 vezes. Gente, eu fiz aquela live sobre perdão. Acho que é 12 verdades sobre perdão, não estou lembrado direito. Gente, eu falei muito. Cara, abordei o perdão de tudo que é jeito. Quando você tem que perdoar, quando você tem que liberar perdão, quando você pede perdão e a pessoa não aceita. Gente, eu abordei perdão de tudo que é jeito. Aí, a pessoa bota no comentário assim, mas eu não consigo perdoar. O que eu vou fazer, gente? Não tem o que fazer. Então fica aí preso, acorrentado, escravo na tua falta de perdão. Perdoe quem te ofendeu, meu irmão, minha irmã, e não deixe essa brecha para que Satanás de alguma forma arme cilada para você. Essas práticas, gente, são brechas que Satanás procura para armar ciladas dele. No que eu falei, nessas 6 brechas, gente. Tem outras brechas, mas eu considero essa aqui as principais. Nós precisamos vigiar para não dar lugar ao inimigo, que ele quer apenas uma oportunidade. Quando Jesus, olha só, gente, quando Jesus estava no deserto, o diabo apareceu para tentar ele. Ele queria que Jesus, olha só, aceitasse propostas mentirosas. A mentira que eu falei. Que ele ficasse nervoso, ou seja, ira ou raiva. Ele tentou para que Jesus ficasse nervoso para dar lugar à ira. Outra coisa que o Satanás fez, que Jesus falasse alguma palavra rude. Língua. E ainda ele tentou distrair Jesus para que entristecesse o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo, deixando de orar. E ainda ele quis plantar malícia, maldade no coração de Jesus. A maldade, que é outra brecha. Prometendo coisas mundanas para Jesus. Só que Jesus, meu irmão, minha irmã, não tinha brechas abertas. E ele falou:
Ele resistiu ao diabo, conforme diz Tiago 4,7, mas ele disse: retira-te, Satanás. Mateus 4,10. E é isso que você tem que falar, meu irmão. Retira-te, Satanás. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos lutando contra o diabo. Nós estamos lutando contra as suas ciladas. Isso tem que ser claro. Contra os seus enganos através das brechas que nós mesmos deixamos. Eu creio, meu irmão, minha irmã, eu creio na guerra espiritual. Mas sabe qual a guerra espiritual que eu creio? Sabe qual? Sabe qual, meu irmão, minha irmã? Essa, eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus, eu estou lutando contra o diabo que foi completamente derrotado, que está tão frustrado e desesperado, que ele está tentando usar ciladas para me pegar, mas ele não vai me pegar. É essa batalha espiritual que eu creio. Meu irmão, minha irmã, eu não fico firme contra a autoridade do diabo. Eu fico firme contra as ciladas de um diabo que não tem autoridade nenhuma. Gostou disso? Essa é boa, né? Pode pegar. Eu não fico firme contra a autoridade do diabo. Eu fico firme contra as ciladas de um diabo que não tem autoridade nenhuma. Permaneça firme, conectada à videira, vivendo em fé, que o diabo vai, correr de você. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, o que achamos que é o diabo, na verdade é nosso próprio coração nos enganando. Por isso, gente, que eu falo tanto de incredulidade do coração. A incredulidade, gente, quando você conseguir, um exemplo que eu vou dar, gente, tem pessoas aqui que nunca frequentaram um templo físico, ou seja, não tem religiosidade entranhada. Então não tem essa cultura da velha aliança, não tem essa cultura de orar da forma errada. Ou seja, quando eles encontraram a nova aliança através do canal, eles caíram de corpo e alma. Gente, em meses. Porque é o seguinte, como eles não tinham incredulidade devido à religiosidade, eles abraçaram a verdade, que é a verdade, e mudaram de vida. Agora tem pessoas aqui, gente, que já estão muito tempo na igreja, estão combatendo a incredulidade, estão vencendo. Por isso que tem que ser um querer seu. Você tem que tomar uma decisão, meu irmão, minha irmã. A verdadeira guerra espiritual está em seu coração. Você crê. A sua fé está no seu coração. Você crê no que o seu coração crê. Então, meu irmão, minha irmã, enfrente essa guerra no seu coração de incredulidade. Tô acabando, que pena, gente, eu amo tanto. Olha só, eu vou falar de novo. Se você não lê a Bíblia, meu irmão, minha irmã, através de uma perspectiva da obra consumada da cruz, eu vou falar uma coisa muito importante agora, que você tem que gravar isso, gente. Se você não lê a palavra de Deus, isso que eu amo a palavra, gente. Eu amo muito a palavra de Deus, gente. Se você não lê a palavra de Deus, na perspectiva da obra consumada da cruz, 3 coisas você não vai entender de coisa da forma correta. 3 coisas. Você vai ter uma ideia errada sobre Deus, sobre o diabo e sobre você. Olha só, gente. Se você não lê a palavra sobre a perspectiva da nova aliança, você vai achar, primeiro, que Deus vai ser um crítico, um julgador e áspero. Essa é a mentalidade da velha aliança. Segundo, você vai achar que o diabo é mais poderoso do que ele é. E em terceiro, meu irmão, minha irmã, você vai se enxergar como vítima sempre. Não como uma nova criatura renascida em Cristo, que tem poder e autoridade, a mesmo poder e autoridade que Jesus. Entendeu, meu irmão? Se você não lê a palavra com o olhar do está consumado, você vai achar que Deus é uma coisa e não é. Você vai achar que o diabo é uma coisa e não é. E você vai achar que você é uma coisa e não é.
Você vai se achar vítima, achar que o diabo é poderoso e vai achar que Deus sempre está olhando para você com olhar crítico e te julgando. Meu irmão, minha irmã, coloque o foco em Cristo e na obra consumada da cruz, gente. Se dê uma oportunidade. E não há nada que o diabo vai poder fazer contra você, porque ele já é um derrotado. Em Apocalipse 1,18, para encerrar essa live, diz assim: eu sou aquele que está vivo. Estive morto, mas vivo eternamente e tenho as chaves do inferno e da morte. Meu irmão, minha irmã, as chaves não estão nas mãos do diabo. Estão nas mãos de Jesus. O diabo foi exposto ao desprezo público quando Jesus triunfou naquela cruz e gritou: está consumado. Jesus retirou todas as armas do diabo, meu irmão, minha irmã. E nós ainda temos a armadura de Jesus. Para acabar, meu irmão, minha irmã, vou te falar. O diabo não é digno do seu tempo, meu irmão, minha irmã, e da sua energia. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Compartilhe. Dê o seu like se você não deu. E vamos fazer uma oração para fechar com chave de ouro. Então vamos lá. Senhor amado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por esse momento, Senhor. Senhor, tem muitas pessoas que estão mudando de vida de uma forma radical, de uma forma incrível e maravilhosa. Muitos estão tendo uma comunhão profunda com o Senhor. Isso alegra meu coração e eu tenho certeza que alegra o seu também, Senhor. Obrigado por esse momento de partilha, por esse momento da palavra. Obrigado, Senhor, por me usar para falar com tantas pessoas. E eu tenho certeza que isso vai disseminar de uma forma incrível, porque muitos profetas serão levantados através aqui do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Que o Espírito Santo está mudando vidas e pessoas, evangelistas, missionários, pregadores, pastores, cantores. Senhor, muitas pessoas aqui vão fazer uma revolução no corpo de Cristo. E como o Senhor já me revelou uma vez, serão as pessoas simples, como eu, como essas pessoas que estão comigo, que serão levantadas para pregar o verdadeiro evangelho. E eu creio, Senhor, que muitas aqui já estão sendo levantadas, já estão fazendo essa evangelização na casa delas. Através da vida delas, o cônjuge está sendo transformado, os filhos, os parentes, as pessoas próximas, os amigos. Senhor, eu estou muito feliz. E eu creio em nome de Jesus que muito em breve, muitos testemunhos ainda virão. Porque, Senhor, a tua palavra é verdade. Jesus, obrigado por ter morrido por nós na cruz do Calvário, por ter derramado aquele sangue no madeiro, e nós cremos no teu sacrifício, e nós vamos viver a vida abundante que o Senhor morreu por nós. Uma vida incrível, Senhor, até transbordar. Para a tua honra e glória, Senhor, seremos pessoas que seremos luz nesse mundo, sal da terra. O inimigo não tem autoridade porque o Senhor derrotou ele naquela cruz, Senhor. Ele não é nada. Nós temos autoridade no seu nome, Senhor, e assumimos essa autoridade que nos foi dada através de ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Nós agradecemos pela obra consumada da cruz, agradecemos por tudo que nos foi dado através dela. E, Senhor, nós nos apropriamos pela fé de todas as bênçãos espirituais que já nos foram dadas através da sua morte e ressurreição. Obrigado. Espírito Santo, revele a verdade aos corações. Obrigado, Senhor, que nós tenhamos uma noite maravilhosa na tua presença e que o dia de amanhã seja incrível para todos nós, para a tua honra e glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém! Gente, eu amo falar. Gente, eu me empolgo. A live hoje eu falei que ia ser mais ou menos 1 hora, já está quase 1h30. Mas, gente, eu amo muito falar. Eu tinha que entregar tudo para vocês. Amo muito vocês em Cristo. Tenha uma noite incrível. Beijo no coração. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo
que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima palavra